E é interessante que vocês dois, de uma certa forma, tratam do espírito, né? De maneiras diferentes, né? Que é aquela coisa os veículos são diferentes, mas os caminhos, ou pelo menos o destino, a tentativa é de ser o mesmo, né? De estarmos bem espiritualmente, né? E tal. Eu queria saber de vocês como que conversa, né? Porque eu acho que nem você falou, a pessoa da religião muito dogmatizada, às vezes se engessa muito uma parada e fica com a mente mais fechada para outras alternativas que podem funcionar também, né? E que se funciona para a pessoa, eu acho que é isso que tá valendo. E eu acho que deve ser interessante essa conversa de café da manhã sobre espiritualidade e energia, não é? O que vocês gostam de conversar um com o outro ou tirar dúvida? Ou como foi, né? Essa troca de informações? Então, eu até comecei a fazer a terapia no Daniel o ano passado e ele não... Você não tinha feito nenhum tipo de terapia holística? Né? Não, nunca tinha feito. E aí eu sempre, quando eu fazia cristaloterapia nele. Eu costumava falar, o que você sentiu? Fala, amor, como que você se sentiu? Sim, mas eu deixei até falar. registro disso, mas acho que eu vou nem postando. Mas eu senti a diferença, assim, além de um alívio, né, você desacelera um pouco, desestressa. Às vezes eu sentia até pequenas ondas de choque pelo corpo, né? Então sentia alguma energia se manifestando ali. Né? Então era bem gostoso, assim, trazia um relaxamento. Sei, né? tipo uma descompressão, né? Sim. Tipo isso. É meio que desligasse as suas emoções, que são as causas das doenças, né? Desligasse, te desplugasse, para que você ficasse consciente apenas de quem você é. Porque, na verdade, a gente está ocupando um corpo físico. Mas a energia nasceu aonde? Para onde ela vai quando a nossa vida acaba aqui? Porque ela continua. É por isso que a gente é espírito, é por isso que o espírito é eterno, enfim. Mas dentro das religiões, até na própria Bíblia, a gente vê evidências ou até registros, inclusive, da utilização de cristais. Só que as pessoas leem naquela conotação religiosa e acaba passando despercebido, como, por exemplo, os sacerdotes usavam nas vestes cristais, eles usavam 12 pedras. Só que aí tá escrito pedras, mas tá o nome das pedras, né? Tem um nome. Então a pessoa que cristal. observa pensa, poxa, usavam. Aí você vai lá em Apocalipse, porque os cristais adornam a Jerusalém Celestial, enfim. Todo ser vivo, eu entendo que todo ser vivo, né, produz energia. Num grau mais baixo, um grau mais alto, depende do grau da consciência desse ser vivo. Como, por exemplo, a planta. Ele até postou nos stories esses dias aí, a plantinha dançando. Existe uma planta que você chega perto dela, se ela se sente ameaçada, ela para, aí você vai mostrando pra ela que você não tem intenção de cortar, nem nada, aí ela volta a se mexer. Então, assim, tem um grau de consciência, só que é inferior. Não se move, é um objeto inanimado. Mas tem um grau de consciência. E tendo um grau de consciência, mesmo que pequeno, produz energia, porque é um ser vivo. Então, todo ser vivo está constantemente vibrando, está constantemente produzindo energia. E aí, a terapia holística tenta trazer a saúde física e psicológica para qualquer paciente, modulando essa frequência. Então, sei lá, tô estressada, tô triste, eu tô vibrando numa frequência mais baixa, que as pessoas chamam de energia negativa e positiva. Ou então falam, aquela pessoa tem uma energia negativa. A intenção, na verdade, da pessoa em te fazer mal, ou uma intenção de inveja, de ciúmes, de raiva, são vibrações mais baixas, né? Existe até uma escala, que é a escala Hawkins, que mostra a vibração das emoções. Em que grau você vibra quando você tá com raiva, enfim. Então, a gente tenta modular, através dessas ferramentas, que eu falei, cristais, aromaterapia e tal, modular a frequência da pessoa com essas ferramentas, para que a vibração dela suba. Quando você tá com uma vibração alta, é muito mais difícil que você seja cometido por uma doença, porque até a própria doença vibra numa vibração X, ela tem uma vibração específica, então ela tem uma frequência. Quando você baixa a sua,
tudo que está naquela frequência encontra você. Por conta do nosso campo eletromagnético, né? A gente é um ímã. A gente está o tempo inteiro absorvendo e emanando, inconscientemente. Quando a gente percebe e vive a vida, né? Percebe a vida desse ponto de vista, a gente consegue, como é que eu posso dizer, administrar essa energia. Então, eu cheguei num ambiente não muito legal, eu vou me concentrar, né? Se eu tiver que ficar ali, eu vou me concentrar. Ou eu tô com alguma pessoa que eu não confio, ou aquela pessoa me passou uma sensação ruim, eu vou me concentrar em mim, na minha energia, nos meus pensamentos, em coisas que façam com que a minha vibração ou se mantenha estável, se ela estiver alta, ou que ela suba. Porque dessa forma a gente consegue se proteger. Tem até gente, vocês viram que no Big Brother, a Jade fita Picon crepe, né? as pessoas até perguntam isso, mas é uma forma só de meio que dar uma direção para o seu cérebro a respeito da sua proteção. Então, só a sua intenção de se proteger vai fazer como se fosse uma capa ali protetora. Não é o esparadrapo, não é Sei. o band-aid. Mas o umbigo, né, é uma região também de entrada e saída de energia. A gente olha isso quando a gente observa os chakras, né? Não é uma questão da pessoa acreditar ou não, é a composição da criação. Até o planeta Terra, a gente tem pontos específicos de energia, que até algumas construções foram propositalmente feitas nessa linha, né, chamada linha de Ley, porque a Terra tem esses pontos de energia e é a mesma coisa que a gente tem no corpo. Então a gente conhece, as mais faladas são 7, os 7 chakras, né, começa lá embaixo e sobe. Só que não são os únicos, tem outros subchakras e vários. E é nesses pontos que entra a energia e sai. Então, aquela região do umbigo tem um chakra 2 dedos acima do umbigo que chama o chakra do plexo solar. É como você se projeta, né? Como as pessoas te veem, é o seu ponto de segurança, o seu brilho pessoal. Então, quando você tá inseguro, quando você tá se sente, será que eu vou ser aceito? Tá com vergonha. Normalmente a gente, ou assim, com a sua autoconfiança totalmente perdida, autoestima, a gente trabalha esse chakra. Aí a gente pode fazer isso como? Com um cristal. Cada cristal, tem vários cristais que a gente usa para colocar, né, nesses pontos energéticos, né, de entrada e saída de energia. E o cristal ajuda a harmonizar. Então, o chakra, quando ele precisa ser harmonizado, chakra significa roda, em sânscrito. Então, ele está girando. Se acontece algum problema emocional, ou ele para, ou ele gira de forma errada. Então, o que a gente faz quando a gente harmoniza? Nada mais, nada menos do que fazer esse chakra voltar a girar harmonicamente. E isso vai novamente produzir saúde. E eu acho que você tem outras histórias também. Eu lembro que uma vez a gente conversou, acho que foi da primeira vez que você estava para vir, que você estava socorrendo também algum amigo que também estava para se matar, né? Então deve ter outras histórias, né? Eu queria aproveitar que você está aqui. Claro. Acho que a gente podia, de repente, fazer outros especiais, porque deve ter outras histórias intensas. Essa é uma história recente que está acontecendo. Mas o nosso grupo do WhatsApp foi muito legal a primeira vez que você veio. E aí, quando a gente jogou no grupo, o pessoal mandou várias perguntas para você. Então, aproveitar, eu vou soltar aqui. Deixa eu ver, que é bastante. Foi um dos convidados que mais teve. Algumas coisas a gente já tocou no assunto da última vez. Como, por exemplo, essa pergunta aqui do Vinícius. O que você acha sobre o uso de câmeras no carro e nos uniformes? Qual a intenção? Que a intenção é ajudar o policial a eventualmente provar sua inocência ou é capturar para provar eventuais erros no procedimento padrão? Então, na verdade, quem é responsável pelas câmeras é o Coronel Cabanas, né? Ele é um dos cogitados a ser o próximo comandante-geral da Polícia Militar. E o outro que está cogitadíssimo, caso o Rodrigo Garcia ganhe a eleição, vai ser o Coronel Fábio do CPI-5. Tá? Esses são os mais cogitados aí. O problema é que é o seguinte, não só na rota, BAEP, Força Tática, muitas vezes
Você estava abordando um ladrão? Ladrão mesmo. Senhor, na moral, eu não tenho nada não, senhor. Mas é o seguinte, na moral, fulano lá tá me devendo. Foi uma fita assim, ó. Na casa dele, número tal. Tem uma peça lá, tem uma pacoteira, tal. Várias vezes. Várias vezes você tava num patrulhamento, passava um carro, jogava um papel dentro da viatura. Você olhava, era uma denúncia. Você ia lá ver, cara. Chegou denúncia, você vai. Reúne as viaturas, vamos. Você pegava. Velhinha passava na rua. Ô filha, eu não sei se é alguma coisa, mas empurraram uma mulher pra dentro daquele carro. Você ia um sequestro relâmpago. Então toda a liberdade que você ou você tinha que chegar numa viatura e fazer uma denúncia, ela morreu. Por quê? Teve a ocorrência lá do... Se não me engano, não sei se foi Campinas, São José do Rio Preto. Tinha um carro, o cara pegou... Acho que a gente até comentou essa aqui no outro... Acho que eram 3 bandidos, eles roubaram um carro e estavam roubando 3 comércios. Trombaram com uma viatura do BAEP. Bateram. Todo mundo com câmera. Teve uma troca de tiro aqui. O sargento reagiu, baleou o ladrão aqui. O outro homem baleou o outro ladrão aqui. Na imagem, mostra o ladrão assim primeiro, antes do sargento conseguir abrir a porta. Depois não dá pra ver. Mas o ladrão saca uma arma pro sargento. Aí o sargento atirou. Na outra imagem da câmera, mostra o ladrão caído aqui com a arma e o policial tirando a arma de perto do ladrão e colocando para dentro do carro. Ah, tava implantando... Não tava implantando arma. Primeiro que aquele ladrão, para quem não sabe, tava de colete. Ele tava vivo, respirando bacaninha. Você queria que deixasse uma arma do lado da mão dele? Outra, você não tem que esparramar os elementos da ocorrência, você tem que deixar tudo próximo. Por quê? Não é mais fácil você tomar conta de um pedaço aqui do que tem uma arma aqui. Ah, tem uma arma... Só que não. O que o comando da polícia fez? Inclusive esse imbecil desse Cabanhas. Ele liberou essas imagens para a imprensa falando justamente isso. Olha aqui! Olha, assassino, tá executando. Meu, não dá nem pra ver o frame que o sargento atira, cara. Olha lá, tá implantando uma arma. Não, imbecil, ele não tá implantando a arma. O cara tá vivo ali, ele tomou um tiro no colete e ele podia pegar aquela arma. Ele tá tirando, ele não tá tirando a arma do local do crime. Ele tá tirando a arma de perto, do alcance do ladrão e colocando dentro do carro. Do chão do carro, do motorista. Como que aquela arma ia ser... Sei lá, falar, tava na mão do... Não tem como falar, porque ele tá colocando no chão do motorista. O motorista já tá fora do carro. Então você vê esse tipo de maldade de coisa, por quê? Ele quer tanto ser comando geral que ele inventa essas coisas absurdas pra autopromoção dele. Agora, quem que tá controlando essas imagens? Se o próprio comando da PM, antes da ocorrência acabar, tá liberando. No caso dessa ocorrência, o promotor foi bem claro. Pareceu no Fantástico. Preciso de novas diligências. Não consigo afirmar que ninguém executou ninguém, tal. O juiz também foi bem enfático. Não tenho por que deixar os policiais presos para responder o processo. Continuam as investigações. Não tenho elementos para prender ninguém. Isso, o Ministério Público e a Justiça. O imbecil da PM rebentando polícia falando besteira. E caindo na lei de abuso de autoridade. Porque eles falaram, olha, o assassino, nós temos que estipar da instituição. O oficial da PM, na sua maioria, é tão imbecil e arrogante que ele se acha promotor, juiz. Ele se acha autoridade policial. Você já não ouviu falar, autoridade policial, coronel, não sei o quê? Já ouviu esse termo? Uhum. O que é autoridade policial? Alguém tem poder, né? Não, se não mudou o Código Penal até as 17h39 de hoje, tem 2 autoridades. A judicial, que é o juiz, e a policial, que é o delegado de polícia. Se não alterar o Código Penal, é isso. Oficial da PM, autoridade... Dentro do inquérito
policial, militar, dentro da esfera da PM, ele pode ser. Mas na sociedade aí fora, passou do muro do quartel, ele não é ninguém. Ele tem o mesmo poder que o soldado que acabou de se formar semana passada. Só que faz esse tipo de palhaçada por interesse próprio. Eu me pergunto, por que a viatura da corregedoria, a PDO, não tem câmera? Me dá um motivo que seja viável. Deveria ter, né? Tá. É simples. Me explica por que não tem câmera nos oficiais da PM que mexe com licitação, que dá pra desviar dinheiro, etc. Porque não é interessante, Andrés. Tá. Por que não tem câmera vigiando o comandante do batalhão no gabinete dele, pra ver quem que ele recebe, se chega uma caixinha de sapato, um envelopinho diferente? Uhum. Por quê? Agora eu vou mais além, respondendo. Qual que é o nome do rapaz que fez a pergunta? Vinícius. Vou mais além, Vinícius. Quem é o dono, ou quais são os donos dessa empresa que fornece essas câmeras? Será que eles têm algum envolvimento com alguém do governo ou com algum coronel da PM? Porque essas câmeras são alugadas, é comodato. São 7 milhões de reais por mês para pagar aluguel dessas câmeras. O que tá ganhando esse dinheirinho aí? Eu não vi ninguém, nenhum deputado fiscalizar essa licitação até agora. Aí eu vou fazer outra pergunta, Vinícius. Quem é a empresa que vai fazer a manutenção dessas câmeras? É parente de algum coronel? É sócio de alguma empresa? Ligado a coronel, alguém no governo? Como que é? E aí eu vou falar outra coisa que você não sabe, Vinícius. Sabe a internet que usa na câmera do polícia? É do celular dele, viu? Sabia? Aliás, hoje é dia 19, né? Amanhã, no dia 20, eu vou publicar uma ordem de serviço. Já tô avisando, tá? Vou publicar a ordem de serviço da PM de um certo batalhão, uma certa companhia, mas vai estar identificado lá, a ordem de serviço, obrigando os policiais militares a cadastrar as suas redes sociais no sistema da PM para serem vigiados. WhatsApp, Instagram, qualquer coisa. Lembra que eu te falei que o policial bateu palminha num grupo? Foi expulso da polícia? Você entendeu para que serve a câmera? Eles vendem uma coisa... Na verdade, cria-se um problema. Começa a falar, a rota mata muito, que não sei o quê. A pessoa te dá um problema, mas ela já traz a solução pronta, porque vai ser vantajoso para ela. Isso é uma estratégia. O político faz muito isso. Ele inventa um problema e vende a solução. Assim como a indústria farmacêutica. Aparecem umas doenças aí do nada, mas o remedinho já tá aqui. O que eu queria falar é um capítulo novo aqui. É a parte da magia que eu acho que instiga muita curiosidade. Você falou antes sobre portais, por exemplo. Como abrir portais. É isso aí, até parece coisa do Harry Potter. Essa parte eu quero saber. Como são os portais, como você os abre, se é que você pode falar, e para que você os abre, né? Então, a parte da magia, assim como a espiritualidade, a paranormalidade, são ferramentas para a gente ter uma vida melhor, a magia também, porque ela ajuda a gente a transformar a nossa realidade. De repente eu pego ali um mapa astral ou uma previsão de um vidente que fala que eu tenho tudo para ter dificuldade, para não crescer na vida, e o dinheiro entra, mas o dinheiro sai, eu não preciso aceitar isso. Então a magia, ela me ajuda a criar uma outra realidade, através dos rituais, das práticas. Tem magia mental, hoje a magia tem muita forma de fazê-la, e os portais, na verdade, que a gente abre, eles são como se fossem pontes com outros mundos ou outras energias ou com egrégoras específicas que nos ajudam a manter por um tempo uma conexão de energia com algo. Então, por exemplo, tem portais que as pessoas abrem quando elas estão fazendo um processo de limpeza de uma residência para tirar aquela energia e mandar para um outro lugar, para uma outra realidade. Tem portais que abrimos em mandalas para ativar a nossa prosperidade.
E simbolicamente fica ali ervas, velas, formando algum símbolo sagrado, incensos queimando, os nossos desejos, os nossos pedidos, mas ali tem algum portal aberto, trazendo alguma energia do plano espiritual, atrelada à prosperidade, que vai de repente me dar uma consciência diferente, ideias, insights, lampejos criativos que vão me ajudar a movimentar a parte financeira. Então, na verdade, os portais, eles são pontes que nos põem em contato com determinadas energias. Maravilhoso. Mas são, tipo assim, coisas também que a gente concentra. São desculpas para concentrar, né? Para entrar para dentro e buscar, na real, né? Você se colocar num estado, né? Exatamente, é isso mesmo. E a gente abre portais o tempo inteiro e não percebe. E as pessoas abrem muitos portais para negatividade o tempo todo, tá? E outra coisa que acontece muito com o empata, falando em negatividade, é isso. Às vezes ele tá tendo um dia tranquilo, ele encontra com uma pessoa ali que fala alguma coisa para ele já ficou ligado àquela energia de negatividade. Então a gente também tem que perceber muito com que energia a gente se conecta, né? Porque principalmente a pessoa que é paranormal, que é psíquica, ela tem uma tendência a ser antena, né? Sai aí se conectando com tudo, né? E a maioria das coisas que se conectam não são boas. Aquela coisa que às vezes a gente fala, que às vezes eu e o Daniel, a gente tem o costume de ver umas coisas erradas, e aí a gente printa e manda um pro outro. E aí, de vez em quando, a gente chega aqui e fala, mano, eu vi tal coisa, nem te mandei. Eu falei, puta, eu vi também, nem te mandei. Porque eu falei, mano, pra que a gente vai gastar essa energia reclamando dessa porra? A gente tá alinhado, a gente pensa a mesma coisa, então, beleza, Conexão. foda-se, né? Eu acho que a gente também vai entrar nisso também quando for falar de Maria, na primeira igreja e tudo mais. Mas seguindo essa coisa do sexo, né, de não falar sobre o sexo e as pessoas usarem esse trecho e pegarem, manipularem do jeito que elas acham interessante, de repente para um motivo social ali, por que tem tanto isso, né, na Bíblia? Tipo, e aí também você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a metáfora do conhecimento e da maçã também tem a ver com a sexualidade, com a descoberta. Por que isso é tão condenado? Na realidade não é condenado, assim, tanto a Gnosis, quanto a Nova Era, quanto algumas filosofias entendem que o pecado original foi o sexo. A Igreja Católica pregou isso durante muito tempo também. E aí tem toda a simbologia da serpente, né, como o objeto sexual. Quando você vai para a Bíblia e você vê os castigos que a serpente tem, como a serpente como castigo, ela tem rastejar. Porque não era serpente, era dragão. A Bíblia fala sobre os dragões o tempo inteiro. Eles eram alados e aquela espécie perdeu as asas. Mas eu não entendo como algo sexual. O sexo sempre foi... Se você for para um lado de civilizações, antes dos Atlantes nós tivemos... Qual era a outra civilização antes dos Atlantes? Não sei exatamente antes. Falam que a primeira é os Sumérios, não é isso? Não. Antes de eles encarnarem como seres humanos sexuais, porque eles acham... o pessoal da Nova Era, eles acreditam, do esoterismo, que os Atlantes eles eram uma civilização mais avançada que os humanoides, nós aqui, porque eles tinham telepatia, tinham outras coisas, mas antes tinha uma outra civilização, talvez eu lembre, Nurianos, Leurianos, vou lembrar. E aí, eles entendem que Adão e Eva estavam numa dimensão alternativa e a cópula entre os dois foi necessária para que eles se materializassem, ou seja, foram expulsos da dimensão do Éden, que era o paraíso, o jardim das delícias. Eu não acredito assim. A mitologia, ou o simbolismo de Adão e Eva, ou a história de Adão e Eva, tem muitas coisas a desejar? Tem. A gente não precisa ser hipócrita dizendo que não é perfeito. Não é. Tem muitas pontas soltas. Mas eu acredito que ali era uma provação. Quantos anos, quantos séculos Adão e Eva ficaram ali até serem convencidos do contrário, a Bíblia não diz. Porque o tempo só começa após o pecado. Antes você é imortal, por que você vai contar o tempo? Sim. Então, o pecado acontece, que não era uma maçã, óbvio, né? Mas o pecado acontece e aí o tempo começa a correr. É muito estranho um animal começar a falar,
Mas não necessariamente ele falou, porque se a gente imagina que Adão e Eva eles não tinham as limitações dos mortais, logo eles tinham telepatia. Logo eles podiam se transportar. Então pode ser que foi uma indução mental. Por isso que Adão não... Mas são pontas soltas. Mas vamos supor assim, vamos supor que a gente vive no planeta Sococó. Planeta Sococó, ele teve várias espécies de humanoides, humanos, e algumas dessas espécies, elas tinham características diferentes, elas eram quase parecidas, elas tinham pequenas características diferentes. E aí, em algum momento, uma espécie conseguiu sobreviver mais e a outra espécie foi sendo extinta por causa de determinadas características dessa espécie de Sococó, e esses humanoides aqui de Sococó conseguiram. Aí hoje, vamos supor que a Fernanda Torres fez uma análise sobre os humanos de Sococó. E aí tem os humanos sapiens e tem os humanos rituales. E esses dois humanos, eles estão numa crise mundial, por exemplo, que está tendo uma gripe muito forte, que mata muitas pessoas. E os seres humanos rituais desse planeta Sococó, o líder deles lá, o pajé, ele diz, olha, acho que tomar vacina não vai ser bom para vocês, porque a vacina não funciona, transforma em... jacaré não, cobra. Ele é outro Sococó, é outro planeta. E aí... Baseado nas pesquisas e nas estatísticas... Aí, ó, Bolsonaro. Espera um pouco. Baseado nas estatísticas, você acha... Eu tô jogando aqui pra gente filosofar. Aqui. Tá, vambora. Você acha que os seres humanos rituais de Sococó têm menos chance de sobrevivência a longo prazo, assim, pensando, e vão ficar mais os seres humanos sapiens? Ou você acha que não tem nada a ver? Vai ser o que tiver que ser... Ou, quem sabe, os rituais... conseguem sobreviver e fica a espécie rituales. Se então o vírus está matando e os rituales não vão tomar vacina. Isso, porque o pajé falou que não pode, o líder político deles falou que não pode, que é ruim. Então é o que a galera tava postando aí de vez em quando, né? Galera, para de brigar pro povo se vacinar, deixa o Darwin fazer o trabalho dele, né? Sim. A galera que não vai se vacinar vai pro saco mesmo, não sei o que e tal. Se for um extermínio em massa, Humberto, pode ser. O ponto vamos pensar, e inclusive a gente até achou esse dado, eu fiz uma pesquisa durante a pandemia agora, submetemos para uma revista internacional aí, ainda não tivemos resposta, se eles vão aceitar nosso artigo. Mas a gente encontrou que pessoas que mais participavam de cultos, missas, reuniões religiosas aqui no Brasil, estavam mais resistentes para se vacinar. Então, baseado em fatos, talvez a gente... telepatia e tal, depois a gente fala sobre isso. Bem parecido com o Sococó. Exato. Mas ainda assim, não é que todo mundo não se vacinou, que, sabe, Sim. a discrepância seja enorme entre os pouco religiosos e os muito religiosos. Porque sempre tem os rebeldes, sempre tem aqueles que não vão seguir os comandos do líder e não vão fazer exatamente aquilo. Então, pode ser que, dependendo do impacto das mortes ali, nem todo mundo morre, que se infecta também. Aquelas pessoas acabam fazendo a espécie sobreviver, ou aquele subgrupo ali. Então, é isso. Se eu entendi bem assim, o seu experimento mental, né? Eu acho que o impacto teria que ser muito grande para a gente pensar no extermínio, na extinção daquele subgrupo rituales. Caso contrário, ele podia passar ali por um momento de grande queda, né, de baixas, e depois se recuperar. Mas Depois se fosse grave... Não, é que nós não estamos falando de aqui, a gente está falando de uma doença grave que pode vir. Aí vamos supor assim... vamos supor que seja assim um sarampo dos koalas, por exemplo. Se fosse um sarampo dos koalas, por exemplo, muito poderoso. Você acha que só se fosse um negócio muito poderoso mesmo. E aí seriam os rituais que iam acabar. Sim, se for algo poderoso a ponto de a maioria ele realmente não se imunizar, pode acontecer um extermínio aí, uma extinção aí. E acontece isso, né? Você pensa ali na seleção natural, espécies são extintas porque não conseguiram se adaptar. Agora, eu não sei, entre humanos, humanoides, se um sistema de crenças teve esse poder de salvar ou levar à extinção todo um grupo de pessoas. Não sei. Se o Jim Jones fosse mais persuasivo, talvez. Jim Jones, né? Pois mas aí o grupo foi pequeno ali, não foi? 1.000 pessoas. 1.000 pessoas? 1.000 pessoas. Caraca, eu não lembrava que eram 1.000 pessoas.
Mas não dá pra Mas acabar não dá com pra nada, acabar. né? Exato. Eu queria saber como é que foi o processo de perdão e a vida depois da cadeia, porque as pessoas acham que acaba ali a história, né? E não, você tem que sobreviver depois que você sai de lá com todo esse peso nas costas. Aí que a pergunta sua, saí em 2007, na virada, né, para 2007, fui no caso da minha mãe. Aí tinha minha mãe, meu pai tinha falecido, minha mãe, minha irmã estava casada com meu cunhado, ele é engenheiro químico, então, situação mais ou menos bem. Comecei a viver na casa da família. E ali, nisso, a mãe dos meus filhos, do Cauã, do Cauê, quando em 93 que eu fui preso de novo, ela morava em Curitiba, saiu tudo aquelas coisas de novo, saiu quando fomos condenados, a imprensa, aí começou os bruxos, a casa dela foi pichada, ela todo mundo conhecia ali, quem conhecia perto, ela correu para um lado, correu para o outro, e acabou me procurando um dia no presídio. Eu falei, olha, vive sua vida, vai, não dá, deixa. A gente achava que o pessoal dizia, nunca mais vai sair, vai ficar. Então eu acabei perdendo o contato dela, sabe? Dela, dos meus filhos. Perdi o contato mais uma vez ali dos meus filhos. E em 2007 fiquei ali, conheci uma pessoa em 2000, na virada, já no próprio virada de ano, Luciane, onde eu estou com ela até hoje. E 2007 para hoje dá o quê? Dá 15 anos. Então, a gente estamos já 15 anos juntos. Pessoa maravilhosa, uma guerreira, uma lutadora aí. No primeiro dia eu já conheci ela, no segundo dia precisamos começamos assim. E ela começou, minha sobrinha falou, ela está aqui falar contigo, tio, não sei o quê. Então senta aí, vou contar pra você minha história, contei minha história. Ela falou, olha, eu sou lá do Paraná, ouvi falar por cima, mas eu nunca acreditei nessa história. Falei, então tá bom, já sabendo do começo, para depois não. E até hoje a gente está bem junto, sou a guerreira. Só que aconteceu coisas ali, a gente começou a ficar junto ali, ficar naquela meio namorinho daqui, conversa daqui e dali. Aí minha mãe, a minha irmã tinha um centro num bairro lá de escola agrícola de Blumenau. Eu comecei a frequentar junto, participar junto. Aí veio novamente, eu não sei se já estou na terceira ou quarta intolerância, um oficial de justiça trouxe para nós um mandato, disse que ia se apresentar na delegacia, tal. Eu fui, só que falei, dessa vez eu não vou ser advogado, né? Arrumei um advogado, fui. Cheguei lá, o delegado falou para mim, Oswaldo Marcinheiro, eu falei, sim, senhor, nome de pai, aquela praxe toda. Olhou bem, você que é o do caso Guaratuba lá e tal. Aí ele falou, aquele já me deu um mal-estar, né? Eu falei, sou, senhor, mas só? Não precisa explicar nada, só quero saber. É assim, senhor. E você está frequentando um terreiro que é assim, em tal lugar? Eu falei, sim, senhor. Tá, e como está os rituais nesse terreiro? Aqui ele falou aquilo. Eu falei, como assim, senhor? É que eu tenho uma denúncia aqui que está cheio de criancinha enterrada, né, no quintal. Lá, tudo a gente vai ter um mandato aqui para fazer uma cavucar o chão, tirar. A hora que ele falou aquilo, cara, eu peguei na perna do advogado, falei, pelo amor de Deus, senhor, não deixa, novamente não, senhor. Pô, imagina tudo de novo, cara, tudo. Ele falou, calma, eu falei, me deu um negócio tão ruim que eu não sei como eu não quebrei a perna do homem, o homem querendo tirar minha mão, eu apertando a perna do advogado. Eu falei, não deixa, pelo amor de Deus, não. Ele falou, não, calma. Ele falou, calma. Aí ele falou, não, quero primeiro conversar contigo, ver. Eu falei, não, o senhor pode ir lá, cavucar, fazer o que quiser. Não. Isso é mentira, senhor. Ele falou, eu sei que é mentira. A gente acompanhou o caso também, a gente não acredita nisso tudo. Mas como teve uma denúncia, a gente foi obrigado a chamar você e ver qual seria a reação, no que você ia falar comigo. Aí tinha uma senhora lá, não sei quem era, policial, ele falou, conhece essa mulher? Eu falei, conheço. Ele falou, eu acho que era algum policial que estava frequentando já ali junto. Eu falei, ela falou, sua casa só fala paz, caridade, fala coisas boas, tudo e tal. Ele falou, não, cara, pode ficar tranquilo, pode ir embora, que isso aí é alguma pessoa que deve ter mágoa, que sabe do seu caso, alguma coisa denunciou, que a gente não tem nem crianças desaparecidas por aqui, nunca sumiu, não tem nada. Isso aí, pelas histórias todas que eu vejo, que é mentira. Mandaram uma não sei se foi e-mail, uma coisa que ninguém como chama quando não é
anônima, uma denúncia anônima. Aí eu perguntei para o advogado e falou, agora vamos ver se eles vão pôr para frente ou não, depois eu te aviso. Aí eu fui, só que não deu nada. Não deu nada e ao mesmo tempo deu. Por quê? O terreiro lá era enorme, muita gente, muito. Ele chamou um monte de gente para depor, para perguntar, para saber sobre mim. Isso, saber, contou a história, saber da história. Todo mundo ficou sabendo da história. Resumindo, aí virou aquela conversaceira, virou aquela coisa toda. Quer dizer, o delegado acreditou que não era verdade, mas as pessoas, será que é, será que não é, será que não é, acabou afetando o terreiro da minha irmã, ela acabou fechando, a gente acabou, sabe, parando. Então foi uma tolerância muito forte ali também. Isso foi se passando, inclusive eu fiz em Blumenau, cara. Na época eu fiz ali, ninguém sabia diretamente quem eu era, conhecia como caçador, a Digina do Meu Santo. Eu fiz a Semana da Intolerância Religiosa ali em 2009, onde era para ser uma semana, na Fundação Cultural, na Prefeitura, era para ser uma semana, eu fiquei mais de um mês, apresentação de trabalhos, explicação, demonstração, palestra para as escolas, para tudo e tal. Eles não sabiam diretamente quem eu, se soubesse quem eu era, nossa, eu tinha... Agora, o Jeffrey Dahmer, eu acho que o grau de psicopatia dele era tão grande que ele nem ligava. Exato, ele não tinha remorso, ele só queria fazer a parada e se pegasse também... Então, né? mas o que eu acho que é curioso é que ele não tinha essa... Ele não tava nem aí, de fato. É uma despersonificação da vítima, que não era uma pessoa pra ele. Mas o que eu acho impressionante nele é que, mesmo sem o remorso, ele sabia o certo e errado, e ele não fala isso, mas a sensação que me dá é que ele tá quase grato que ele foi preso. Porque tinha algum resquício de moral e ética ali, que ele sabia que eu vou continuar fazendo foda-se, mas putz, se eu pudesse me controlar e não fazer, eu sei que eu estaria fazendo melhor aqui, sabe? Porque a família dele era uma família religiosa, né? Então, tanto que ele teve um discurso religioso no julgamento dele. Então, eu acho que ele tinha esse... Talvez, não sei nem se eu posso falar que ele teria algum tipo de princípio religioso dentro do coração dele. Da avó dele falou, você vai pro inferno se você fazer isso, ou isso, isso, isso. E ele talvez pensar sobre isso, tipo, mais pela parte religiosa, digamos assim, entendeu? Mas ao mesmo tempo, ele não tava nem aí. Tipo, se me pegarem, beleza. Ele não tava nem aí com a própria vida, eu acho. É isso, uma falta de amor próprio, né? Ele tava encarando a pena de morte até como que nem chegou a acontecer, né? Porque mataram ele na prisão 3 anos depois, espancado. Inclusive tem fotos disso, não recomendo que ninguém veja. Sério? Sério. Mas você sabe que a partir desse momento você acabou de recomendar para as pessoas como é que é, o Paulo? Gatilho. O que as pessoas gostam lá, você fez uma definição excelente. Corpos mortos e mutilados. Corpos. O site é assustador, lembra? Que a pessoa entrava para ver? Mas entrava pra ver, né? A Mamonas Assassinas. É porque eu entrava, eu gostava disso. Olha, temos um problema aqui. Que bom que tá sendo filmado. Você não para de gravar, independente do que aconteça, viu? Pode deixar. Desliga um pouco, aqui eu tô sentindo um pinguim embaixo desse ar aí, depois você liga mais pra frente. Fechou. Assustador, gente. Aquilo ali era... Meu Deus do céu. Eu ia na Lan House pra entrar no site. Nossa, mas sabe uma coisa? Mas você tem o bichinho desde cedo, hein? Ela só controla, uma coisa? por no enquanto. Meu Instagram, no TikTok, os vídeos que as pessoas mais gostam casos que você não deve pesquisar no Google. Mas é claro que é lógico, né? Tem logo uma parada do tipo... Eu sei que as pessoas vão pesquisar, né? Primeiro ele mata porque ele pode, né? Eu acho que isso é uma coisa que... Sobre qualquer agressão, o cara ele só agride porque ele vê que ele consegue. Porque se ele souber que a consequência é maior, tanto fisicamente quanto socialmente, não funciona. E tem a moral e a ética que também entra um pouco nessa coisa da consequência, na cabeça do cara ali, ou que ele vai pro inferno, ou que ele vai ser preso, ou que simplesmente ele vai se sentir mal, porque aquilo leva ele para um tipo de perfil de gente ruim. Mas, considerando tudo isso... É certo falar que a gente realmente tem menos disso no Brasil, talvez até por causa dessa menor influência na literatura e nos filmes e tudo mais. Glamorização, né? A glamorização. Ou é só uma impressão nossa e tem muita coisa acontecendo? Assim, como a gente não estava tido a estudar isso, a gente pensa que não tem. Mas no Brasil tem muito. E a gente pode começar lá desde 1950 e poucos, com alguns famosos, Febrônio Índio do Brasil, né? A gente tem gente até menos conhecido. A gente tem Jorge Pintor, no Rio de Janeiro, o cara que enterrou 2 corpos e dormia em cima na cama dele, sem problema nenhum. Ficou conhecido como o caso do Mudinho,
Porque uma das pessoas que ele matou, enterrou embaixo da cama dele, era um rapaz surdo e mudo, né? Então, quer dizer, a gente tem um monte. A gente tem o próprio Marcelo Costa de Andrade, Vampiro de Niterói. A gente tem o caso dos meninos emasculados, que foi no Maranhão, né? Castrar é quando você corta o órgão genital. Emascular é quando você remove todo o aparelho reprodutor para fora, né? Corta para fora. Então, por isso que esse crime é um crime muito bárbaro. Ficou conhecido como o caso dos meninos emasculados, né? Esqueci o nome dele agora. Depois eu me lembro. Então, a gente tem e muitos. Quando eu vou dar aula por aí, não falta exemplo, não falta coisas para a gente estudar. A gente tem e continua tendo. Aí, o que aconteceu? Recentemente, o Brasil começou a estudar mais isso. Então, a gente começou a identificar, olha, isso aqui é um serial killer, de fato, né? O que existe por trás desse comportamento, né? Será que ele vai continuar a matar ou não, né? Então, a gente está... Não é que a gente está descobrindo novos casos, a gente está identificando esses casos que sempre houve. Outra previsão que eu fiquei... visão no caso, né? Essa não é uma previsão, foi uma visão que o Michael Jackson tenha sido assassinado. Na verdade, a morte dele foi também por causa de uma questão de seita. E o Michael Jackson ainda não está vivo. Ele não está vivo. Se aparecer só se for uma... Ele está vivo em outra dimensão, né? Ele está vivo nos nossos corações, né? E, então, assim, a questão ali do Michael Jackson, ele sempre foi uma pessoa muito boa. Só que quando também ele decidiu sair, entre aspas, dessa seita, aconteceu a mesma coisa. Não era pra ter sido assim. Entendeu? Não pode falar o nome dessa seita. Deus me livre. Mas você viu que ele tá nessa seita por uma visão. Não por um... Não, porque todo mundo me fala, meu Deus, esse Michael Jackson tá vivo. Mas eu não vou falar o que eu não vejo. Eu sou muito assim, eu não vou falar o que eu não vejo. Ou, fulana falou, eu também vou falar, porque daí vai que ela acertou também. Não, eu só vou falar o que eu vejo. Mas a participação dele nessa seita foi em troca de benefício de carreira? Tipo um pacto mesmo. Tudo que as pessoas fazem por isso, por essa troca. Eles oferecem, eles já vêm oferecendo. Eu já fui convidada. Deus me livre. Pra essa seita? Nunca, jamais na minha vida. Então você tem um contato? Porque eu tô precisando muito, minha carreira não anda. Eu posso te passar depois. Tô brincando, Deus me livre. Não. Mas eles pedem o que em troca, assim? Porque, por exemplo, no caso do Michael Jackson, ele é um... Calma. O quê? Eu não sei o que você vai falar. Michael Jackson é um quê? Ele é bastante coisa, dizem aí. Mas, assim, para lembranças boas, um cantor, o rei do pop. O rei do pop. Não é... nas letras dele, ele precisa passar alguma mensagem Tu sabe por que acontece tragédias com os famosos? A maioria... Por que acontece, tipo, do nada? Porque não é pra idolatrar pessoas, homens. Tá? Tipo assim, ai do homem que idolatra o outro homem. Por isso que as minhas fãs ali, eu sempre digo, calma, gente, que eu não sou Deus. Sabe, a gente brinca ali de Deus e deusa é um bordão que eu tenho, mas Deus é Deus. Eu não sou nada. Então, quando começam a querer deixar Deus de lado e fazer aquele de Deus, é cortado. Isso não adianta, é assim. E vai ser sempre. Mas isso então quer dizer que quando essas seitas promovem uma pessoa à fama, elas querem distorcer o conceito absoluto de que o único ídolo pode ser Deus, é isso? Com certeza. Nossa, tu matou a charada. Exatamente isso. Eles querem tirar, né, essa ideia de que existe, entre aspas, uma energia que cuida de nós. Não, a gente tem que ser pessoas que... Não, é tudo científico. Entendeu? Não é assim, né, gente? É bom a gente tirar o Bill Burr daqui, hein? É ele que vai morrer? Não é nós? Verdade mesmo. Mas a gente tá compactuando, né, Daniel? Nós somos putinhos. Você tá rezando pra ele, pra casa? Olha, às vezes eu assisto Para e fica olhando ele. Não é? Projeto. Que ele vocês é não estão aqui. Não, mas vocês têm muito Deus no coração. Apesar de tudo, apesar de vocês... Apesar dessas pessoas ridículas. Assim, apesar de ter um portal muito forte, assim... Eu vou dizer assim que vocês poderiam ir para dois lados, nitidamente. Ou vocês podem ser muito bons, ou vocês podem ser muito diabinhos. Sim, ou muito do mal, mas ou do bem. Isso. Então vocês têm uma aura boa. E é isso que importa. O incorporado é para casos específicos? Não, eu sou muito chato com esse negócio de incorporação, pra atender alguém. Se chegar no ponto que eu vou ter que atender a pessoa incorporado, é que eu falhei miseravelmente em alguma coisa até ali. Tá. Porque na Quimbanda, o nosso foco não é incorporação. Na Quimbanda, eu estruturo para fazer o caminho, o aprendizado da feitiçaria, e a entidade, ela é um aliado.
Eu não fico o tempo inteiro chamando ela corporalmente. É só pra, tipo assim, eu preciso dele porque eu não vou dar Porque eu pactuei com ele. Lembra? Eu pactuei com ele. Ele vai fazer uma parte, eu vou fazer outra. Então, estamos ali ombro a ombro. Ele tem uma expertise numa coisa, num reino, num caminho, e eu preciso aproveitar. Por exemplo, tem uma entidade que eu trabalho, né? E, tudo que ele pega de processo judicial, ele arregaça. Ele faz umas coisas que se fosse para eu fazer sozinho, eu não acerto tanto. Mas ele, a hora que ele pega para fazer, se você pôr ele para atender alguém que tá doente, é capaz de ele terminar de matar. Ele não faz, não é o caminho dele. Certo. Entendeu? Mas se o cara vem com um caso judicial para você, aí você fala, putz, espera aí que talvez... Dependendo do que for, eu passo para ele. Entendi. Aí eu passo para ele, porque eu sei que ele vai assim... Teve um trabalho que a gente fez, foi o último trabalho antes da pandemia, né? E a Casa Real, agora a gente está se estruturando para voltar. Nós temos trabalhos abertos também. É que tem uma temática diferente. Cara, o último trabalho aberto antes da pandemia, tinha uma fogueira, nós estamos em Itu, lembrando, é nossa casa também, então se bater na porta não vai entrar, não funciona desse jeito, mas é uma chácara, né? E teve uma parte do trabalho, nós recebemos as pessoas, teve manifestação e tinha uma fogueira, que a fogueira estava meio que encabeçando. Cara, eu não tenho imagem, eu não tenho altar, eu não tenho nada disso. Quando eu fechei lá em 2016, foi a hora que eu fiz a ruptura. Então, a dinâmica é diferente. Eu tenho lá a Casa de Exu, que é onde a parte da Quimbanda acontece, a parte pactuada. Aí nós temos o templo onde é o Ixembaê, que é o culto de orixá, onde a Joana, minha esposa, é responsável, e tem a outra estrutura que a gente fala que ali a gente vai lidar com o pessoal que vem, né? Convidados e afins. O último trabalho, cara, a beira da fogueira parecia uma biblioteca, os pergaminhos de cópia de processo, assim, ó, tudo no chão. E ele, tipo, a entidade, pra ele bebe, ri e fala, beleza, vou fazer. E ele faz. Eu, mexendo sozinho, via oráculo, via outros trabalhos e outras forças, eu não tenho a assertividade que ele tem. Há um tempo atrás, eu não lembrava disso. Essa galera que incorpora e fala, ai, porque eu não lembro de nada, eu não... Lembra que eu fiquei em coma? Sim, claro. Eu fiquei em coma. Eu tava com a chave geral desligada. Isso é o coma. Você tem os seus sinais básicos quase a zero. Isso é um coma. E dentro do coma eu também tinha uma consciência. Porque o corpo tá funcionando. O teu corpo agora, o sangue tá circulando, você tá ouvindo de forma direcionada, mas você está ouvindo o ambiente. Certo? Quando você tem um transe, o que é um transe? É uma alteração da sua fisiologia e da sua consciência para aquele espírito encaixar. Então, a galera... E assim, eu sempre coloco desafios, né, na internet. Você que fala que não lembra de nada, que você é 100% inconsciente, assina a autorização e o termo de não processo, que eu testo isso. E eu sei testar. E de cada 10... 11 falha miseravelmente no teste. Então eu afirmo, esse negócio, e muitas vezes é desculpa pra gente, há casos e casos, mas às vezes é desculpa pra gente mau caráter. Eu acho que no Brasil a miscigenação proporcionou isso, então a pessoa lá de elite, não sei o que, branca, não sei o que, ela vai lá pular 7 ondinhas, veste branco e tal, mas isso representa, na verdade, que você, às vezes a pessoa nem pensa que isso vem de matriz africana, mas isso já demonstra uma abertura do tipo, cara, vou fazer lá um trabalho, mesmo sendo católico, é o católico aberto, né? Somos todos um. Né? Não, então você tipo, pega, a maioria dos católicos são liberais, cara, né? É católico por uma questão cultural. Nasceu no Brasil, foi batizado, nem vai na primeira igreja comunhão. também. Alguns não vão na igreja ou vão pro forma, como tem o outro que é dedicado, né? Mas é uma coisa mais cultural. Então você tem um cara que fala, eu sou católico, mas às vezes ele vai na Umbanda, às vezes vai no centro espírita, sabe? É isso. Às vezes eu ouvi falar que alguém dá um passe, ele vai lá em algum lugar. Existe, isso é cultural do brasileiro. Tem uma história que diz assim, tinha um alemão, um brasileiro e um americano. Os três eram ateus, eram céticos. Levaram eles numa sessão de Umbanda. E era uma sessão que tinha atabaque, porque tem grupos de Umbanda que não tem atabaque e tem outros que tem, que é uma coisa de matriz africana, né? Então, o que acontece? Os três estão lá céticos. De repente, era um americano, um brasileiro e um alemão. Os três céticos. O alemão tá ali, de repente, dá um tremor.
Aí ele fala assim, já sei, o som dos atabaques batendo, deve ter alguma pedrinha solta aqui, a vibração sonora vinha se propagando, bateu ali e me deu esse arrepio. Está explicado cientificamente. O americano também cético está ali, já sei, a influência do inconsciente coletivo me sugestionou, eu senti isso. O brasileiro também era cético. Ai, será que tem um preto velho aqui? Não, essa história é natural. Agora, tem brasileiro cético, como em todo lugar, mas eu estou falando na média. Aqui há uma liberdade de expressão nisso que eu não tenho visto em outros países. Não é que não tenha, mas eu não vejo com tanta... Talvez pela mistureba. E a Umbanda, por exemplo, ela é uma mistura da tradição indígena com a tradição afro e a tradição branca. Ela é um amálgama cultural bem brasileiro. A Umbanda surgiu em 1908 em Niterói, cara. Ela é brasileira, não é igual o candomblé, que é mais afro, puro. Ela é um amálgama de coisa. Então ela reflete bem o Brasil, tem de tudo. E eu não estou falando que o brasileiro é um bandista, eu estou dizendo que é a vibe de miscigenação cultural e racial deu uma mescla que ainda é desorganizada materialmente, mas eu estou falando num sentido diferente de fé ou de espiritualidade. Eu acho que é o melhor lugar para quem quer mexer com a parte espiritual. Pelo menos eu agradeço a Deus ter reencarnado no Brasil. Por ter crescido junto, ele tem a referência e ele é capaz de construir na cabeça dele chegar até lá, né? Até lá, eu digo assim, até chegar num preto velho, porque ele tem essa referência, ele cresceu ouvindo essas histórias, ele cresceu... E é possível, né? Eu acho que ele não é tão fechado no sentido de tipo, não, preto velho é fantasia. É o famoso chuta que é macumba. O brasileiro não chuta, porque ele pode ser católico pra cacete, mas é melhor não chutar, não, né? Tem materialista que também não chuta com medo. Exato. Porque tem materialista que é assim, até a hora a coisa apertar. Então o materialista dentro do avião, ele é materialista. O avião pega a turbulência, ele faz 30 Pai Nosso, cara. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Tava fazendo uma pesquisa e procurando entrevistas, né, que vocês tinham dado. E aí eu vi uma fala da Lúcia falando que nunca tinha visto nada anormal dentro da cientologia, mas na mesma entrevista tinha um cara dizendo que viu um amigo que usava óculos deixar de usar o óculos. E aí algum tipo de cura desse tipo vem de uma parada psicológica também? Existe algum tipo de situação, entre muitas aspas, eu sei que vocês não levam para esse lado sobrenatural, porque para vocês é natural, mas para a gente, meros mortais, ateus perdidos, algo sobrenatural? Imagina. Não, é efeito colateral, eu falei. É um efeito colateral. Eu falei, saúde, né? Mente sã, corpo são. Isso é milenar. A pessoa melhora mentalmente, o corpo acompanha. Então, várias coisas, como eu falei também, não tem doença, né? Tudo funciona. E já deveria estar na época das dores, né? Dói aqui, não dói nada. E não faço nada para não doer, eu simplesmente mantenho o corpo em funcionamento. Então, a gente melhora mentalmente, melhora fisicamente. Mas não temos assim, não é um anúncio, venha se curar, não. Não. Né? Tá doente, vai no médico. Mas se não está doente, não precisa ir. Né? Claro. Só isso. E se mantém saudável. E digamos que, vamos, sei lá, digamos que essa cegueira dele fosse só psicológica, né? Que fosse só um trauma. A gente chama de psicossomática. Né? Exato, que é o que a gente chama. Aliás, foi no único lugar onde eu encontrei resposta, porque quando eu tinha alguma coisa que ia no médico, ele dizia psicossomático. Nunca ninguém me explicou o que é psicossomático, né? É verdade. E então, um dia eu aclarando o soma, o soma, corpo, né? Que é do grego, e psico, da mente. Então, o que a mente jogou no corpo, né? Psicossomático. Então, essa doença é psicossomática, ou seja, somatizou no corpo, tá? A coisa foi tão... aquilo que era só psicológico virou patológico, né? Virou uma patologia. Então, de repente, a pessoa teve uma experiência assim, e como não? Se foi lá e limpou esse trauma e chegou a essa conclusão, tá? Eu nunca auditei ninguém que jogasse o óculos fora, mas em compensação outras mudanças incríveis vão acontecendo, tá? É aquilo que a gente fala, muitas vezes a gente pensa só no físico, não. A mais importante evolução é mental, né? O nível de consciência, o nível de responsabilidade, e tudo isso vai
vai beneficiando o quê? Ao corpo também, né? A gente estava até comentando um pouco antes falando de outros assuntos, e aí eu citei o fato de que a gente tem um público muito forte, cristão e evangélico. Mesmo que o centro, né, do programa Sobrenatural que a gente tem com a Wandinha seja ali sobre a Umbanda. Mas a gente nota que essa galera tá ali e quando a gente acaba falando alguma coisa que incomoda a vertente deles, eles se pronunciam. Mas é engraçado o quanto eles nas igrejas acabam demonizando esse tipo de coisa, mas sempre estão ali curiosos, esperando, pô, na igreja não tá dando certo, vou tentar aqui esse outro caminho. E é porque, se você pega a América do Norte, por exemplo, você pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país onde mais se cultiva a tradição do Halloween, que nós estamos em cima dele agora. O que é a tradição do Halloween? A tradição do Halloween, na verdade, é uma festa pagã que foi incorporada pela Igreja Católica e é assimilada pelos evangélicos lá. O evangélico americano é aquela menina que transa primeiro, porque lá as xaropes são as católicas. Aqui quem segura periquita são as evangélicas, né? Lá quem segura periquita são as católicas. São chatas pra cacete, né? As católicas lá. Então os meninos católicos também são todos cheios de não me toque e não me rele. E os evangélicos lá, essa bebedeira que a gente vê nesses filmes, bebe até vomitar, passar mal, são todos criados dentro da igreja evangélica. Certo? Eu recebi uma vez num encontro ecumênico que eu fazia todos os anos, parei na época da pandemia, e chegou um pastor, um batista. A primeira coisa que ele pediu foi 1 litro de uísque. Aí todo mundo, ele bebe. Eu falei, vocês são muito idiotas. Eu falei, todo americano bebe, porque a bebida na Europa, por exemplo, é comida. Não tem o cunho que nós temos de pecado aqui. E os americanos... O que é o americano? É o inglês que chegou e ficou. Então traz aquela questão da Inglaterra, traz aquela questão da Escócia, né? Enfim, do Reino Unido, traz aquela coisa para a cultura americana. Então todos eles bebem, muitos deles fumam, né? E eles adoram filmes de terror, eles são grandes produtores de filmes de terror. Você pega um filme de terror, quando você vai pegar ali os créditos, então tá lá, só nome evangélico ali, ó. Porque pessoas habitam, eles não misturam a vida cultural, às vezes vão ao médium ver alguma coisa, eles não misturam as coisas. Eles são cristãos, ok, mas eles vão, né? Elvis era cristão, rígido, mas Elvis recebia todos os médicos que procuravam por ele. Então, quer dizer, é outra cultura. Né? No Brasil tem a culturação, como tudo foi aculturado no Brasil, tem também essa questão religiosa. Então, tudo que vem para cá vem agregado a isso uma truculência, vem agregado a isso a falta de noção do que estão falando. Completa falta de noção. Vocês devem acompanhar a Medium, essas coisas, a TLC, né? TLC e tal. Vocês veem lá quantos evangélicos recebem os médiuns em casa para falar sobre vida espiritual. Sim. Né? É o país que mais tem caça-fantasmas, chama-se Estados Unidos da América. É o país que mais tem caça-fantasmas. Então, quer dizer, eles não misturam as coisas. Vocês devem conversar muito sobre isso, porque realmente existe um viés aí, né, direcionado no que eles querem mostrar na mídia. E vocês chegaram a alguma conclusão para entender o porquê que é necessário, sei lá, tentar diminuir um serviço que é tão importante, sabe? Não e aí, sei. Se por acaso tem alguém que fez alguma coisa errada, eles pegam e colocam em evidência, assim. Então, eu não sei por que fazer essa voz, né, do não confie na polícia, a polícia é truculenta, a polícia não vai te ajudar, a polícia não fez nada, né? Então, é engraçado você estar lá assistindo o noticiário, olha, aconteceu o crime tal, 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 e você sabe que aconteceu o crime tem no máximo 12 horas, 10 horas. E até agora nenhum suspeito foi pego. Tá, beleza. Isso eu acho que é uma frasezinha de efeito para quem? Para o cara fala assim, realmente a polícia não presta. Até agora não pegaram o cara, né? Então você tem segmentos aí da polícia que trabalham o quê? Com inteligência. É inteligência. Né? Então você sabe que esse cara vai passar pela audiência de custódia e vai ser liberado, né? Até que ponto a polícia, de repente, não tem a intenção de
de estar formando essa teia de amarrações todas, né? Não é pastelaria. Se fosse pastelaria, né? Então, beleza, comete o crime e já é pego. Então, são determinadas frases que eu, sinceramente, eu não sei o porquê, né? Ou o cara meteu o pulo do gato no meio da entrevista. Olha, nosso furo de reportagem levantou tal e tal informação que a polícia ainda não sabe. Jura mesmo que a polícia não sabe? Você jura mesmo que a polícia não sabe? E o quanto que você está prestando um desserviço em falar, e agora as nossas equipes estão se deslocando para o bairro tal, porque nós já temos o paradeiro o carro prata, né? O cara estava de boné branco. Porra, jura mesmo que isso é um pulo do gato jornalístico? Isso não é um desserviço, né? Porque, de repente, você conseguiu... numa frasezinha, cagar a operação inteira, né? O trampo todo, né? Então eu não sei te falar qual que é a intenção. Eu acho que tem mais um áudio, né? Mais um? E esse é longo, hein, Juliano? Bota a velocidade 2, mas ele mandou, o seu amigo da comédia aí, e é longo esse. Mas eu acho que é o... O quê? O Guto Andrade tá no programa? Não é possível. Tem mais dois, então. Mas manda esse. Paramos meu melhor amigo, tá ligado? Ô, Guto, deixa eu te falar, não sei se você lembra. Uma vez tava você e a Ariana Nucci. A gente tava indo numa padaria fazer uma reunião. Nesse dia, rapaziada, eu tava muito sem grana, tá ligado? Muito sem dinheiro, muito sem dinheiro. Sabe quando você tá com dinheiro só pra um salgado, você não pode errar? E aí nós tinha ido nessa padaria e a gente nunca tinha ido nela, né? Então eu virei pro Guto e não avisei que eu nunca tinha ido nela. Eu falei assim, Guto, meu Deus do céu, tu já comeu a coxinha daqui? O Guto falou, é boa? Eu falei, vixe, uma das melhores, Gutinho. Aí ele logo pediu, ele falou, mano, então me vê uma coxinha. Quando chegou a coxinha do Guto, ele mordeu, eu falei, e aí, mano, é boa? Aí ele falou, mano, achei mais ou menos. Aí eu virei pro garçom e falei, me vê uma esfirra então, mano. O Atila é um... Te amo, Guto Andrade! Figura, eu acho. Ele gosta de emplacar, ele é bom nessas paradas, velho. Ele é bom. E foi realmente, a gente foi na padoca, nunca tinha ido. E eu tava com fome do caralho e comigo não se brinca com comida. Eu gosto de comida. Acidente em touro, raiz, assim. Sou a pessoa que tá transando e falou, vamos pedir um iFood daqui a pouco. Eu sou desse. Não se brinca com comida. Sim. E eu fico mal-humorado com fome. Por isso que eu entro na parte do Augusto. E a gente foi nessa padaria, ele falou, é exatamente o que aconteceu. E eu só falei que tá mais ou menos pra poder não ser... Pra ser agradável com o Arte, mas tava uma muito ruim. Muito ruim. Tava seca, dura. E ele usou isso da minha pessoa pra poder escolher outra. Uma coisa melhor. Mas o Atila é tão bom de emplacada que até hoje eu não sei se ele tem filho ou não. O cara foi morar em Campinas pra emplacar. Caralho, pra poder fazer galera, tem um filho. Estou morando em Campinas, consegue show pra mim? Sabe aquela galera que estou morando fora de São Paulo, quando eu voltar, aí acaba fazendo mais show do que a gente que tá em São Paulo. O cara tá em Campinas, 1 hora de São Paulo, só pra fazer mais show. Caralho, tinha muita gente que fazia isso, velho. Eu não lembro quem que falava que viajava, ficava fora, falou, em mês tal, eu vou ficar em São Paulo. E fazia show pra caralho. Eu falei, gente, mano... Eu vou começar a viajar, morar fora pra conseguir fazer. Sim, é bizarro. Talvez ele nem tenha filho. Pois é. Vamos ver se... Eu nunca vi foto, pelo menos. Ele tem uma filhinha linda. Ele tem.